Olá Papi Blue, olá Mami Blue, você continua comigo no nosso curso de Direito do Consumidor desta feita, conversando sobre defesa do fornecedor em face de alegação de fato do produto ou do serviço. Vamos lá? Meu amigo, em aula passada você conversou comigo sobre fato. Fato é aquela ocorrência, é aquele dano ao consumidor que atinge sua vida, saúde e segurança. Você aprendeu comigo, olha, até o quadro é igual. Você aprendeu comigo que o fato pode ser do produto ou do serviço. Aprendeu que a responsabilidade do fornecedor é, por regra, objetiva, ou seja, só precisa provar conduta dando nexo, não se vai discutir culpa quando ocorre uma ocorrência chamada fato. Aprendeu que a consequência ela é jogada lá para o direito civil, onde haverá o triângulo da responsabilidade civil. Olha só, aquele que comete dano comete ato ilícito, aquele que comete ato ilícito tem que reparar o dano e a reparação que a vítima perdeu e o que deixou de lucrar, o que deixou de ganhar. Pois bem, aprendeu que existe uma situação onde, no caso do fato do serviço, a responsabilidade é subjetiva, quando é uma decorrência da atuação de um profissional liberal. Pois bem, aqui começa a nossa aula. Quais são as defesas que um fornecedor que seja alvo de uma acusação de fato pode manejar? Quais são as defesas? Bem, o nosso CDC traz as defesas típicas, ou seja, traz quais são essas defesas. Elas estão no parágrafo 3º do artigo 12, defesas contra a alegação de fato do produto, e estão no parágrafo 3º do artigo 14, defesas contra a alegação de fato do serviço. Vamos a ela, olha para cá, eu já havia desenhado. Tá aqui, ó. Fato do produto gera essas defesas aqui, são 4. E fato do serviço gera essas defesas aqui, são 3. Se houver uma alegação de fato do produto, ou seja, o produto causou um dano pessoal ao consumidor, neste caso, são 4 defesas. Defesa número 1. Não colocou o produto no mercado. Significa dizer que aquele produto podia até estar em estoque, mas nunca foi submetido ao consumo, nunca foi oferecido no mercado. Significa dizer que o consumidor é que entrou lá dentro e pegou o produto. O consumidor, por via torta, por via ilegal, teve acesso àquele produto que nunca foi disponibilizado no mercado, até porque às vezes o fornecedor, para proteger o próprio consumidor, jamais venderia aquilo. Sabe-se lá como aquilo chegou na mão do consumidor e o consumidor que se explique perante o juízo para determinar como que ele teve acesso àquilo. Lembre-se que nexo causal é objeto de discussão. O que não é objeto aqui é culpa. Então existe uma quebra do nexo causal. Aquele produto nunca deveria estar no mercado. Estava vencido, gerou dano, e o consumidor foi lá dentro e furtou, ou alguém furtou e vendeu para o consumidor. A isso nós chamamos de não colocou o produto no mercado. Defesa número 2. O defeito inexiste. É uma forma bonita de dizer, esse consumidor ou está mentindo ou está doido. Repetindo, esse produto está perfeito. Esse consumidor está mentindo, quer ganhar um prêmio de loteria esportiva com esse pedido de indenização. Tá aqui, ó, defeito inexiste. Defesa número 3. Culpa exclusiva do consumidor. O próprio consumidor foi o abigobaldo. Tomou veneno de rato tentando se matar, não conseguiu, agora se arrependeu e está processando a empresa. O próprio consumidor tomou inseticida, o próprio consumidor se cortou, o próprio consumidor ralou o dedo. Tem algum nexo causal? Tem alguma conduta do fornecedor? Não. O abigobaldo, o único culpado é o próprio consumidor. Culpa exclusiva do consumidor, o nome já diz tudo. E a quarta e última defesa é culpa de terceiro.
Culpa de terceiro, como o nome diz, um terceiro interfere no nexo causal. Tem alguma culpa a Tramontina se algum assassino esfaqueou alguém com uma faca da Tramontina? Lógico que não, lógico que não. Vai esta vítima responsabilizar o fabricante da faca porque foi esfaqueado pelo meliante? Lógico que não, velho. A isso nós chamamos de culpa de terceiro. Detalhe. Como você não pode imputar culpa ao incapaz, ao amental, à criança, se por um acaso a própria criança tem acesso a um monte de medicamento, pensa que a jujuba come tudo e sofre um abalo físico, você não vai dizer culpa exclusiva do consumidor, porque tecnicamente ele não tem como ter culpa. O que houve foi uma falta de vigilância dos pais ou dos responsáveis. Também é uma forma jurídica de culpa de terceiro. Mesmo sendo a própria criança que tomou o remédio pensando que era jujuba, pensando que era bombom, pensando que era bala, neste caso também será culpa de terceiro. Neste caso, uma culpa por omissão, a chamada culpa invigilando, ou seja, os pais não vigiaram aquela criança. Então essas são as defesas em face da alegação de fato do produto. E temos aqui as defesas em face da alegação de fato do serviço. Boa notícia! Basta você copiar essas três aqui, você copia essas três aqui e coloca aqui. Enquanto que as defesas em face da alegação de fato do produto está no parágrafo 3º do artigo 12, no parágrafo 3º desta feita do artigo 14, você encontra as defesas em face da alegação de fato do serviço, que são três. São três. Primeiro, o defeito inexiste. Próxima, culpa exclusiva do consumidor. E a próxima, culpa de terceiro. Culpa de terceiro, tá aqui ó. Defeito inexiste, culpa exclusiva do consumidor, culpa de terceiro. Então no caso aqui ó, defeito inexiste. Consumidor tá mentindo, ou tá doido, ou tá errado, tá de boa ou má fé, mas não tem razão. Terceiro, culpa exclusiva do consumidor. Imagine que o médico passou a prescrição médica, o consumidor que não tomou o remédio ou tomou em quantidade, em dose diferente ou em horários diferentes do que devia. Ou então culpa de terceiro. A mãe ou o pai não deu o remédio para o filho como deveria. Então é isso que nós chamamos de culpa de terceiro, por exemplo. Meu amigo, essas são as defesas. Temos uma teoria, temos uma corrente que diz que só são essas defesas, ponto final, nenhuma outra. Temos uma outra corrente que diz que existem outras defesas plenamente manejáveis, como por exemplo, caso fortuito ou força maior, e que essas defesas aqui seriam um piso, seriam um mínimo de defesa legal, mas que poderia o fornecedor usar outras defesas para exercer o seu contraditório, aquele artigo 5º 55 da Constituição, onde diz que a todos garantido o contraditório e a ampla defesa com todos os seus meios e recursos a ela inerentes. Então, meu amigo, você conversou comigo sobre defesas em face da alegação de fato do produto ou fato do serviço. Ah, não se esqueça que no caso de fato do serviço praticado por profissional liberal, a apuração é subjetiva, ou seja, vai ser objeto de discussão a culpa, aonde se vai discutir ali se houve imprudência, negligência, imperícia ou dolo. Então essas são as defesas em face de alegação de fato do produto ou fato do serviço. É isso. É isso, é isso. Assista e curta, favorite, é isso, é isso, é isso.